Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos ter um tema que todo mundo gosta, afinal a gente vive para isso, né? Vive para riqueza, vive para ter saúde, vive para ter prosperidade, enfim, a gente vive para viver bem, né? Quem é que não gosta de viver bem? Só sabe o que não é bom quem já teve uma parte ruim, né? Porque aí você tem parâmetro para comparar. Então, mas a vida em si, a gente, fora alguns casos excepcionais que fogem do nosso controle, ela é boa. E a gente só cuidando, ficando atento às questões, nós vamos levar sempre uma vida boa. É isso, a gente se esforçar, a gente buscar, a gente ter perspectivas, acordar com vontade. Tem uma série de fatores aí que nós vamos trocar umas ideias hoje. Para isso eu trago o meu querido amigo irmão, está aqui, deixa eu chamar Eduardo Lage Leite. Como é que você está, Eduardo? Na paz do Senhor. Opa, que coisa boa, né? O Eduardo aí é uma pessoa que trata disso, né? Saúde, tem produtos sensacionais. Estou gostando de ver aqui ele promovendo o trabalho dele. Eu acho que tem que promover. O que é bom tem que ser promovido. Tem tanta coisa ruim que promovem de monte, né? Ruim mas boa para muita gente. Agora, Eduardo vende e produz saúde, né? Depois nós vamos colocar no final do programa o site do Eduardo, a Herbomel, que são produtos sensacionais. Não estamos aqui fazendo propaganda, não, porque o Vida Inteligente nunca fez propaganda. Mas o que é bom tem que ser compartilhado. Isso é legal. Vai que eu garanto que eu só falo porque eu também sou usuário dos produtos do Eduardo, da Herbomel. Eduardo, assunto legal, né, para a gente conversar aí, entre tantos outros que nós já falamos. Vamos começar aqui pelas... Como assim leis espirituais? Existem leis espirituais para riqueza, prosperidade e saúde? Existe aí? Vamos lá, começa por antes. Que leis são essas? Lei, quando a gente fala de lei, é uma coisa que é forte, que é impositiva, né? Que você não tem por onde escapar. Lei é lei, né? E se você for contra a lei, você é um fora da lei e vai se dar mal. Dura lex ad lex, que a gente usa o termo, né? Exatamente. Então, a questão das leis, elas são basicamente divididas em leis sociais, que são essas que regem as normas sociais, né, jurídicas da convivência, para o chamado Estado de Direito, né, das nações que vivem sob um Estado democrático de direito. Então, tem leis que são justas, né, e que vão se aperfeiçoando ao longo da história. Né? Nada está pronto, acabado, é tudo um processo de evolução. E tem as leis da natureza, as leis naturais, né? Que você, né? O dia tem 24 horas, tem as estações do ano, inverno, verão, né? Então, quem trabalha com a natureza é obrigado a obedecer esses ritmos, né? Tem a época de plantar, tem a época de colher, né? Se você planta na época que não tem chuva, você perdeu a sua semente preciosa, né? Com certeza. Se você planta na época da chuva, mas não dá os tratos culturais, né? A adubação, a retirada das ervas daninhas, né? E tal, você também vai perder. Então, tudo é uma questão de adequação às leis da natureza. Do ponto de vista biológico, da nossa saúde, a mesma coisa, né? Se você como se diz, se você engole uma bola de ferro incandescente, depois você não vai reclamar, ai, que dor de estômago. Se sobreviver. A gente tem que se adequar às leis, né? E para isso a gente precisa conhecê-las, né? O legal que você está falando aí, o que você falou das leis da natureza, né? E o mais bacana das leis da natureza, e para chamar a atenção de quem está nos vendo, é que elas são, como é que se diz? Incontestáveis. Você acabou de dizer, tem o dia, tem a hora, tem o sol, tem a lua, tem a época, tem a estação, então isso você não contesta. Diferente, que nós vamos abordar também, dessas leis espirituais. Aí eu quero ver, aí eu vou ficar bem atento. Aí a gente está. Lembrou bem.
Essas leis espirituais, elas são mais sutis, elas não são tão escancaradas, tão evidentes, né? É preciso um certo conhecimento e refinamento cultural, psicológico, para você conhecer as leis da ética, da moralidade, da espiritualidade, né? Então, assim, são leis de um plano mais sutil, mas são as mais poderosas. É engraçado que na natureza tem muito isso, né? Por exemplo, do ponto de vista da ciência, da física acadêmica, existem 4 forças principais no universo. A força a, atômica forte, a força fraca, que diz respeito ao núcleo do átomo e tal, a força eletromagnética, que é a mais poderosa de todas, e a força da gravidade, que é a mais fraquinha. Mas, no fundo, a força da gravidade é a que rege e influencia todo o cosmos, mesmo ela sendo a mais sutil, a mais fraquinha. Então, por aí, já nos dá uma pista para a gente reconhecer que pequenas coisas regem grandes fenômenos, né? Assim como no solo. A simples destruição dos grumos do solo torna um solo fértil num deserto. E, com isso, os povos, as nações, ou se tornam prósperas, ou se tornam miseráveis e dependentes, né, de outras potências. Então, é muito sutil essas leis espirituais, e a gente precisa estudar para conhecê-las. Tá, agora, vamos começar por onde, vamos dizer? Vamos fazer essa ligação aqui. Uhum. Saúde, riqueza, prosperidade. Riqueza e prosperidade são 2 coisas distintas, né? Porque riqueza já a gente pode entrar, existe a riqueza espiritual, né? Existe a prosperidade espiritual. Eu, quando vou aumentando meu nível de consciência, eu estou sendo próspero, né? Nessa questão consciencial, né? Como é que você associa essas 3 questões e por que que a gente deve dar importância de elevada relevância a esses 3 quesitos? Porque a gente é reclamador contumaz, né? A gente reclama de tudo, porque o tempo amanheceu escuro, amanheceu nublado, porque não choveu. A gente não quer nem saber se a natureza é isso, é aquilo. A gente quer que ela haja de acordo com a nossa vontade e não tentarmos entender que ela é cíclica, ela é natural e tudo isso. Então, me faz uma associação disso tudo, Eduardo. Eu sei que você é uma cabeça muito ampla, é muito legal conversar com você. Olha, sim, eu agradeço a sua menção, mas a gente está conversando entre amigos, né? Claro. E você também tem essa visão global das coisas, né? Holística, como se diz, né? Há muitos anos que você milita nessa área da cultura holística no Brasil e procura trazer no seu programa pessoas que estão dispostas a abrir esse campo, né? Olha, eu posso te dizer uma coisa, assim, do ponto de vista da iniciação, salvação da alma e sustento do corpo são análogos. Então, da mesma forma que a gente precisa de ter saúdes em todas as esferas da nossa vida material, né? Seja saúde do corpo, saúde nas relações interpessoais, nas amizades, nos procedimentos, nos estudos, né? Também é preciso ter uma saúde financeira. É como se diz vulgarmente no começo, né? Você precisa estar bem das pernas, porque o material é o que te sustenta. E a gente está nesse plano de materialidade justamente para experimentar esse poder que nos foi dado de escolher os caminhos. Quando você recebe algum dinheiro, você é a única pessoa que tem o poder de escolher o que você vai fazer com aquele dinheiro. Verdade. Você pode gastar em futilidades, nesse caso você vai ser um pobretão, você pode consumir como a classe média faz, e a classe média é essa média,
ou pode investir, como os ricos fazem, e transformar aquele dinheiro em algo que vai render mais saúde, mais dinheiro, mais prosperidade, né? Que vai ser multiplicado. Então, é mais ou menos isso. Tanto na espiritualidade quanto no mundo material, a gente precisa desse equilíbrio e desse intercâmbio de forças. Porque, na verdade, a riqueza, a saúde, a prosperidade financeira, a saúde do corpo, a paz de espírito, tudo provém de uma única fonte, que é você estar em dia com você mesmo. Se você está devendo o agiota, o banco, uma conta, você dorme com uma espada em cima da cabeça. Você não tem paz de espírito. Né? Então, é preciso cuidar para não se colocar nessa posição. Isso significa estar em dia, não só com os outros no mundo exterior, mas principalmente estar em dia com você mesmo, com a sua honra, com a sua dignidade, com a sua alma. Né? Isso é o mais importante. É disso que flui, né? Um mandamento muito comum no mundo das finanças é: pague a você mesmo primeiro. Antes de você pagar funcionário, boleto, tudo, pague a si mesmo. Muitas pessoas não levam esse princípio em consideração. Mas pagar a si mesmo antes de todas as coisas significa que você está honrando o seu trabalho e a si mesmo. Né? Não é egoísmo. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, se não você próprio? Com certeza. Tudo que você faz, família, funcionário, empresa, governo, é derivado da sua própria vida. Se você não estiver vivo, não interessa a bolsa, não interessa o mercado, não interessa os seus funcionários, porque você não está mais nesse mundo, então você não tem mais responsabilidade aqui. Né? Então, a primeira pessoa, a pessoa mais importante da sua vida é você próprio. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai viver bem com seus familiares, com sua vizinhança, com ninguém. Não vai render. Agora, é interessante você estar falando. Vamos voltar no tempo aqui. Ó. Vamos voltar no tempo. Eu quero que você pegue, me explique o fio da meada no seu ponto de vista. Antigamente, né, quando a civilização estava se desenvolvendo, e uma coisa mais recente, não os primórdios, não existia nada disso. A riqueza e a prosperidade eram vistos, vivia-se muito bem pelo visto, né? E existia o que hoje se perdeu e seria muito bom, né? Porque hoje nós temos muito mais fartura, que é o tal do escambo. Você deve lembrar muito do escambo. Pô, rapaz, eu tenho um monte, você tem terras, sua terra produz. Eu não tenho terra, mas eu sou bom em artesanato, eu sou bom em siderurgia, eu sou bom em mecânica. Então, pô, o que você precisa, Eduardo? Eu preciso fazer umas esquadrias lá para casa. Mas não posso... O que você me dá? Eu vou te dar uma... O que você precisar durante um ano para comer está aqui, na minha terra. Por que você acha? Isso existia, quer dizer... era uma coisa, nós começamos o programa pela natureza, a natureza é farta, a natureza nunca vai deixar faltar nada, ela está terra fértil, você acabou de dizer da terra, ela tem os seus ciclos, o tempo que chove, o tempo que faz frio, é tudo natural e necessário, essas 4 coisas são necessárias, as estações, né? E, de repente, começou com aquele tal do sal, né, que se fazia uma troca pelo sal, aí, né, virou o salário, né, que essas coisas, né? E perdeu-se a essência. Você que é um estudioso de coisas herméticas, de coisas espirituais, na sua opinião, na opinião do Eduardo, onde a gente perdeu essa coisa bonita que era tudo legal. Eu não preciso ter nada do Eduardo, porque o Eduardo, a hora que eu precisar, ele vai me dar. E o Eduardo também não precisa se preocupar com as minhas habilidades, porque eu vou dar para o Eduardo assim que ele precisar minha. E, de repente, vivia todo mundo feliz, sem acumular nada, porque eu não preciso acumular nada. Quando eu precisar, ele vai me dar. Onde que você acha que a coisa começou a descambar? Essa é a palavra certa. Bom, existem muitas fases históricas, né? Na história da economia, existem muitas localidades, regiões e épocas em que esses movimentos de trocas
se deram de maneiras diferentes. Como você disse, o saldo, o salário, era o pagamento de um soldado romano, né? Ele, numa época, ele recebia também na moeda romana, mas também uma parte em sal, porque era valorizado, né? O sal era um produto. Aí que está. Isso que você está falando é uma pergunta necessária para a gente entender o funcionamento da vida prática da humanidade, como é que a gente evolui e o que as coisas são, né? O valor real das coisas. Porque a economia, ela atual, né? O mercado de commodities, o mercado das coisas comuns, né? Não adianta eu forçar o preço do meu mel, do feijão, do arroz, do aço, do ferro, porque aquilo tem um preço de mercado. O preço de mercado é a commodity. Então, aquilo que é comum, né? Então, tanto faz onde você esteja, qual país, o preço é fixado de maneira internacional. Só que essa economia atual, ela é só uma fina cobertura, ela trata do valor econômico das coisas e não do valor real. Então, por exemplo, certas coisas que, por exemplo, água, ela só tem valor a partir do momento que ela foi encanada, canalizada, passa por um hidrômetro, um registro que vai ser cobrado da sua conta no final do mês. Mas se você tem uma fonte de água gratuita ali no quintal da sua casa, essa água não tem valor nenhum. Então, a economia, ela não trata dos objetos na realidade, ela trata dos objetos segundo as transações que os seres humanos fazem disso. E aconteceu que teve uma época da humanidade, por volta do século 8, 9, 10, até o século 13, em que as moedas eram muito regionais. Cada localidade tinha uma moeda regional. Então, aquilo produziu muita prosperidade. Foi a época em que a Europa construiu suas grandes catedrais, o Oriente, as suas mesquitas. Por quê? Havia financiamento da localidade para gerar uma prosperidade coletiva, inclusive para servir de apoio às rotas de comércio, né? Então, todo o desenvolvimento socioeconômico de uma região passava pelo uso daquela moeda local. Agora, você falou das trocas. Quando os reis e aquelas famílias Rothschild e tal tiveram monopólio do dinheiro e tirou o dinheiro da mão do povo que estava democraticamente distribuído para assumir agora, eu sou o dono da moeda, eu vou pôr minha cara, né? É igual eu pergunto para Jesus, o discípulo, Rabi, para entrar dentro da cidade, a gente tem que pagar um tributo. Nós devemos pagar ou não? Isso é certo ou não? Jesus olha para o discípulo e fala: a cara de quem que está aí nessa moeda? É de César. Então, dê a César do que é de César. Não é isso? Então, isso porque os grandes impérios, eles monopolizaram o uso da moeda, né? E as ordens religiosas também fizeram a mesma coisa, ou seja, os grupos econômicos foram se estruturando e assumindo o poder do dinheiro. Então, tirando do povo e construindo reservas, né? Que hoje em dia a gente chama de reservas federais, reservas dos países, mas a poupança das grandes empresas e tal, é a mesma coisa. E o ser humano, quando isso entra em colapso, fica difícil, quando a moeda fica cara, quando o dinheiro fica escasso, o que é a primeira coisa que as pessoas se organizam para fazer? Clubes de trocas, como acontece na economia argentina, quando a coisa fica mal, aconteceu no Nordeste do Brasil, Banco de Palmas, ou seja, a gente institui moedas locais, né? Então, assim, isso nos dá autonomia
para a gente fazer trocas entre a gente. Não é um produto que vem do outro país, que tem que entrar num container, num navio, passar pela alfândega, né? E para chegar, passar em vários distribuidores para chegar até você. É uma coisa que está ali, por exemplo, eu planto alface, ou eu cultivo mel, e você é um carpinteiro que trabalha com madeira. Eu falo, olha, eu te dou tantos quilos de mel e em troca de você fazer para mim tantas colmeias de abelhas que eu preciso. Sim, claro. Mas o dinheiro, a invenção do dinheiro, foi uma coisa genial. Aí a gente é obrigado a perguntar, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro para cada uma das pessoas? Na verdade, o dinheiro é uma coisa que pode ser transformada em qualquer outra coisa. Você tem uma nota de R$100, $100 ou 100 libras esterlinas, e você troca aquilo por comida, por roupa, por transporte, por qualquer coisa que você imaginar. Não é isso? Dinheiro, então, é um elemento de troca. Porque, em vez de eu carregar 100 quilos de mel nas costas, eu levo aquilo, um papelzinho escrito, um metal escrito, que diz que eu tenho aquele tanto de mel e que eu vou te dar ele em troca. Então, toda papel moeda é um cheque, né, emitido pelo governo, que dá garantia de que você tem aqueles valores, seja qual for o objeto de troca que você tenha de produto ou de serviço. Então, na verdade, o dinheiro é um contrato, e contratos têm que ser honrados pelas leis. Então, se um governo ele começa a produzir muita moeda, papel moeda, e não tem lastro para justificar aquilo, a moeda desvaloriza. Na verdade, todo o valor na forma de cash, na forma de moeda, apodrece. É por isso que Jesus dizia, junte os seus tesouros no céu, porque na terra o ladrão rouba, a ferrugem ataca, a traça come. Ou seja, existe essa relação existe um valor que é imaterial, que é subjetivo, que você investe para transformar aquilo em sustento, em moeda corrente. Então, na verdade, como dizem os sábios, né, os iniciados, dinheiro é um contrato da humanidade com a divindade, dizendo que a gente quer fazer o paraíso na Terra. Essa é a realidade. Então, lógico que o dinheiro é muito mal visto, a gente tem muitos falsas percepções a respeito do dinheiro, né? Mas o dinheiro é uma forma de energia congelada. Você foi lá e prestou um serviço, trabalhou 8 horas de ajudante de pedreiro, de servente. E aquelas 8 horas de suor, de trabalho braçal, te rendeu uma nota de R$100 que você recebeu no final do dia pelo seu pagamento, pelo seu trabalho, pelo seu tempo dedicado ali, pela sua força dos seus braços e das suas pernas. Sim. Agora, então, a pessoa só aceita aquele papel porque todo mundo aceita. Se aquele papel ele fosse na padaria, no armazém, e fosse comprar lá o leitinho das crianças, né, como diz, o Mé e a leitinho das crianças, conforme essa musiquinha que está tocando por aí, se o cara não aceita aquele papel, se é um rabisco qualquer lá, aquilo não tem valor. Mas se eu sou um conhecido do dono da venda e dou para ele lá, olha, dono da venda, aqui é o fulano de tal, e entrega mercadoria no valor de R$100 para fulano de tal. E assino embaixo. E o dono da venda me conhece. Ele vende meu mel lá, eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele também vai aceitar, ele vai abrir crédito para mim e para a pessoa que está recebendo. Ou seja, dinheiro significa também acreditar, a credibilidade. Se as pessoas não acreditarem naquela moeda,
ela passa a não valer nada. Tá, vamos, quais seriam as leis do dinheiro, vamos dizer assim? Depois nós vamos levar tudo isso aí que você está falando, nós vamos levar para as riquezas interiores. Nós estamos falando as gerais para que a gente possa ter um entendimento, né, da parte material, e depois nós vamos entrar na parte mais espiritual, né, mais de crescimento interior, que é importante. Existem todas as leis também afinal, todas as escolas nos dão consciência disso. São outro tipo de riquezas, outro tipo de prosperidade e outras leis, né, que a gente conhece. Então, vamos lá. Então, as leis a economia, o mundo da economia significa eco, que é casa, a mesma prefixo da palavra ecologia é economia, eco é casa, né? Sim. Nomia significa aquelas 3 formas de conhecimento das ciências: nomia, logia e sofia. Cada objeto de conhecimento precisa de uma metodologia própria. Então, a nomia é aquilo que reúne dados, que mede, que ajunta informações. Sim. A logia estuda e analisa essas informações. E a sofia, que é a sabedoria, interpreta essas informações e essas análises para auferir sabedoria daquilo, né? Tanto é que sofia é um sinônimo significa sabedoria. Então, assim, nós temos, num primeiro momento, a economia doméstica. O mundo é muito mal, a gente tem muito pouca informação econômica, né? Até para reger as nossas finanças, ninguém aprende isso na escola, o básico da economia, né? Da contabilidade, da gestão de pessoas, da gestão de fluxo de caixa. Isso tudo devia ser matéria básica para os adolescentes, para os jovens se formarem, porque se você não sabe lidar com dinheiro, você vai ser presa fácil dessas instituições inescrupulosas, né, que roubam o cidadão o tempo todo na cara dele, né? Não vou citar nomes, mas são os bancos, os impostos, né, as falcatruas financeiras, as pirâmides, tudo isso. Então, tem uma economia doméstica, que é aquilo que você faz com o dinheiro que você tem, que você recebe como dividendo, como salário, o seu orçamento doméstico. Aí é interessante, porque eu venho de não sei qual foi sua formação, como é que era na sua casa, pai e mãe, né? Mas meu pai sempre foi trabalhador, eu sabia, ele tinha indústria, eu acompanhava em casa e já via no comportamento deles como é que eram as coisas. Eu não tinha tudo o que eu queria, porque, apesar do meu pai poder me dar tudo o que eu queria, ele não dava tudo o que eu queria. Então, já é uma educação econômica. Isso eu fiz com os meus filhos também. Entendeu? Não vou me esforçar, não vou gastar ou me endividar até muitas vezes para agradar um filho que quer um tênis, ele podia comprar um de R$150, mas ele quer um de 750 porque os amigos dele usam. Não, filho. O papai só pode te disponibilizar isso porque vai faltar em outro lugar. Então, isso que você está falando, essa economia, aproveitando que tem muitos pais nos assistindo, ela pode começar em casa essa noção realmente de valorizar. Pai, eu vou sair. Não é dar R$500 para o menino sair. É dar e você trabalha nisso. Tenta fazer a tua festa, o teu fim de semana, dentro desse valor. Aí você já começa a dar uma educação financeira que vai dar suporte para ele ter um crescimento sadio econômico. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Esses são os valores que a gente traz de casa, né? E tem que vir de algum lugar. Se não vier dos pais, dos avós, da família nuclear, vai ser difícil que você... Vai demorar muito para você aprender isso por conta própria lá fora do mundão, né? Então, mas também tem... Da educação escolar, eu também acho que devia ter dentro até da adição, soma, multiplicação, divisão, na matemática, devia dar algumas noções, vamos dizer, do manejo do dinheiro. Afinal, nós vivemos no mundo material, né? Não custa nada isso aí, uma aula, 2 aulas, sei lá o quê, mas as crianças têm noção do que é, o que elas podem fazer. Entender o que é juros compostos, né? Porque senão, cara, você vai fazer muitos maus negócios, vai comprar a prestação achando que
prestaçãozinha pequenininha, mas você está pagando 2, 3 valores aquilo que você comprou. Mas, enfim, além da economia doméstica, nós temos uma economia institucional, que é aquela que rege as instituições. Se você é um empresário, se você tem uma loja, se você é um empreendedor, se você tem um carrinho de pipoca na frente da igreja, você tem que ter noções, né? Um microempreendedor, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, elas têm que ter, você tem que conhecer aquelas regras de compliance, né, das leis que regem todo aquele processo, né? E se você for empreendedor, você precisa dominar gestão de dinheiro, gestão de pessoas e gestão dos processos todos que regem a sua empresa. Eu costumo dizer que uma empresa é um microcosmos. Tudo que tem no mundo tem uma representatividade numa pequena empresa e você vai ter que administrar uma pequena empresa, você fazer um exercício para administrar um planeta inteiro. Que nem aqui nós falamos um pouco das estações, né? Opa, essa época é a época para investir, você tem que ter uma visão de mercado, né? Opa, essa época é semear, essa época é planejar. Então, essas coisas que a gente precisa trazer para dentro da nossa vida, vamos dizer, né? Para que a parte física e espiritual possam atuar juntas, né? Porque aí sim. E por que as pessoas, Eduardo, por que as pessoas têm tanta sede de prosperidade e de riqueza? Continuamos na parte material ainda. Por quê? Por que isso? É formação? Você acha que é formação? É alguma coisa nata? Não pode ser coisa nata, porque não se tem ideia de que no céu, sei lá, no éter, qualquer coisa, existisse alguém que esbanjava joias, que esbanjava dinheiro. Então é interessante, uma coisa que não existe num plano dessa forma aqui, você traz para cá e cria essa coisa e dá tanto valor a isso. A que você atribui e por que o ser humano dá tanta importância nisso? Você vê o fascínio que o ser humano tem pelo ouro, né, cara? Você lembra daquela novela que tinha o senhorzinho Malta? Ouro, ouro! Por quê? Pô, metal, primeiro que é bonito, ele brilha, né? Ele brilha igual o sol, né, cara? É um sol na forma de metal, né? Segundo que ele é maleável, você trabalha com ele, faz qualquer objeto com ele. Ele é incorruptível porque ele não pega ferrugem, ele não escurece, enfim. E tem uma série de propriedades, e é raro, né? Então, uma coisa para dar valor, dos elementos que dão valor às coisas é a sua raridade, né? Se você tem... Daí vem os princípios. Qual que é o princípio básico da economia? Escassez. Não tem o suficiente para todos. Então, se não tem o suficiente, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Primeiro meu pirão, tem um dito assim. Ou seja, isso já estimula o egoísmo nas pessoas. Então, todo esse processo, isso que você perguntou, existem tendências naturais também, que eu acredito que exista, sim, de pessoas que têm uma ambição maior. Mas o grosso dessa ambição desenfreada é uma programação cultural. Isso é criado pelo marketing, é uma engenharia de domínio mental das pessoas que estimulam o egoísmo, né, fundado como forma de você se destacar, ganhar da concorrência, ou seja, partir para a briga e vencer o seu concorrente e amealhar cada vez mais. Quanto mais a pequena província, quando está perto de uma grande província, a grande cidade, ela exaure a pequena província, porque ela absorve a riqueza, a mão de obra, os investimentos, né? Se tem uma verba para ser construído um hospital, uma escola e tal, eles vão para o centro maior. Então, é aquilo que
que é bíblico, né? A quem tem, mais será dado. Aos que não têm, o pouco que tem vai ser tomado. É uma lei espiritual. Verdade. E que também é uma lei econômica, porque a gente vê ela na prática funcionando, né? As pessoas que têm alguma pequena fortuna vai ver que o dinheiro vem a elas com mais facilidade, se ela souber, lógico, lidar, administrar aquilo. Você então, acha... Termina. Não, pois não. Não, essa questão do... Se eu tenho consciência, se eu entendo das leis espirituais, vamos dizer, vamos falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. Elas são ferramentas para eu ficar rico e próspero, espiritual para o material. A minha elevação espiritual me dá mais subsídios para eu me tornar uma pessoa mais próspera e mais rica? Então, agora você pôs o dedo no ponto central aí da questão, que é exatamente isso, cara. Olha, você vê como é que a questão da cultura e como as religiões, né, são fatores culturais muito poderosos, né? Existem certas religiões, certas culturas religiosas que desmerece a riqueza, né? Aquela coisa, o rico nunca vai entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no meio dos céus. As pessoas não sabem interpretar nada disso, e o cerne de certas culturas religiosas é o voto de pobreza. Você conhece muitos monges que fazem voto de pobreza, muitos, né, de austeridade e tal, aquela coisa toda. E tem outros que fazem voto de riqueza. Mas, do ponto de vista iniciático, a pobreza é o equivalente material da ignorância no plano espiritual. Os dois maiores inimigos da humanidade é pobreza e ignorância. Como diz aquele rock de um grupo aí, de uma banda de rock nacional, né? Para libertar o caboclo brasileiro, numa mão educação e na outra dinheiro. Quer dizer, você tem que ter as duas coisas, recursos e valor. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, Japão, aquela estava, né? Aí teve um plano de reconstrução. Eles pegaram um estudo de Harvard, fez um estudo sobre questões econômicas, de desenvolvimento agora nós estamos falando da macroeconomia, né? Da riqueza das nações, das comunidades. Então, eles fizeram um projeto para dar educação financeira para essas nações que estavam destruídas. Sim. Então, por exemplo, a Alemanha, ela tinha uma empresa que era a BMW, que fazia avião de guerra, caças de guerra, né? E ela foi proibida de fazer avião. O que ela teve que fazer? Falou, vamos fazer carro e motocicleta, mas com aquele princípio de fazer bem feito, de fazer com aquela engenharia alemã, né? Então, eles faziam ótimos carros e ótimas motos, até hoje, né? Se reinventaram, precisaram se adequar, se adaptar. Não dá para fazer avião, vamos ver o que a gente pode fazer, então. Bom, a questão é que foi feito esse plano, não me lembro o nome desse negócio. Eu esqueci o nome, eu anotei em algum lugar, mas não lembro. O fato é que eles fizeram um grande programa de educação financeira no Japão, na Europa, para reerguer as empresas que estavam falidas, né? E deu mais ou menos certo. Mas quando eles deram o fundamento técnico, né? Como fazer, como administrar, como gerir o negócio, e deram dinheiro a financiamento a juros subsidiados, aí é que nos anos 60 o Japão cresceu a economia,
a Itália, a França, a Alemanha se tornaram potências econômicas daquilo que estava tudo destruído. Quer dizer, tem que ter o financiamento e tem que ter o dinheiro e tem que ter o conhecimento. Da mesma forma, o ser humano individualmente. Você sabe que esse programa, ele demorou, na Europa foi feito nos anos 60, 50 e 60. No Brasil, ele demorou 50 anos para chegar. Ele é conhecido no Brasil como Empretec. O SEBRAE, quando foi criado o SEBRAE, ele foi a agência nacional que se incumbiu de trazer esse programa para o Brasil e se chama Empretec. Quem já fez o Empretec, quem é Empretec, sabe do que eu estou falando. É muito bom, recomendo muito. Só que ele foi muito enxugado. Quando eu fiz o Empretec, eram 11 dias de imersão em que você ficava num hotel ali, trabalhando aquelas competências, né? Dia e noite, né? 4, 5 horas da manhã você tinha que estar com a sua equipe elaborando aquele programa. Então, é muito bom. Mas você vê que demorou 50 anos para chegar no Brasil e não veio junto com o financiamento. O dinheiro, os juros no Brasil é o mais caro do mundo, né? Então, isso inviabiliza qualquer atividade produtiva, né? Porque se você tem 1 milhão ou 1 bilhão, o que você prefere? Abrir um posto de gasolina ou investir na Petrobras? Em ações. Se você abre um posto de gasolina, você vai ter problema de infraestrutura física, comprar, vender funcionário, pode quebrar, pode não dar certo por causa da concorrência. Agora, se você distribui em ações, se um posto não está dando dinheiro, os concorrentes estão dando, e você está investindo na fonte. Então, você está beneficiando o capital em detrimento do trabalho. São as realidades. Então, considerando isso que você está falando, quando eu, por exemplo, eu ou qualquer pessoa, eu quero buscar essa riqueza. Né? Tem gente que quer riqueza para amealhar bens, casa, carro, mulher, festa, clubes, viagens. E tem outras pessoas que têm o anseio, que é uma coisa natural e inerente a cada um. Você não pode dar uma regra geral disso aqui. Eu não estou nem aí. Eu quero ter o suficiente, por exemplo, a pessoa pensando, eu quero ter o que comer, eu tenho ter onde morar e quero ter saúde. Então, o meu foco está em outro lugar. Como que eu consigo aumentar como eu posso alimentar essa minha riqueza para que eu não corra o risco de entrar numa crise econômica espiritual, vamos dizer? Olha, você captou o que eu quero dizer, né? Perfeitamente. Você colocou com muita clareza o questionamento e eu posso te dizer, meu amigo, que, vamos lá, o simplório, o ignorante, ele é nocivo a si mesmo e ao próprio mercado. Sim. O pobre empobrece tudo que ele toca. A verdade é essa. Não é pobre só materialmente, é pobreza de espírito mesmo, que é aquela que Jesus falava. A pobreza, ela não é material, nada é material. A própria ciência reconhece que a matéria é funcionamento de partículas subatômicas de energia, de frequência. A realidade nunca é material, mas a gente tem essa ilusão de que é substância física, né? E de fato. E não é ao mesmo tempo. A gente precisa, por exemplo, assim, se a gente depender só dos nossos sentidos físicos, você vai ver que nós estamos aqui na Terra parados, né? E de manhã o Sol nasce no leste, vai caminhando e se põe no oeste. Qual que é a conclusão lógica que você tira? A Terra está parada e o Sol gira em torno da Terra. É isso que a realidade material mostra. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso, é o contrário. Nós é que estamos girando em torno do Sol. Mas nenhum de nós, nem eu, nem você, nem a maioria
da população tem os recursos técnicos, o conhecimento para fazer um experimento que vai provar isso, para descobrir isso por si próprio. A gente aprende isso na escola. Da mesma maneira, a gente aprende essas grandes verdades espirituais nas escolas iniciáticas, para depois você aprender e se desenvolver e fazer os experimentos por si próprio. Então, você não deve acreditar em tudo que a gente vê e tomar aquilo como verdade. O que você ouve também, né? Nem o que ouve, exatamente. Então, a grande verdade é que quanto mais rico você se torna, mais você enriquece o seu entorno, a sua comunidade, aquilo que está próximo de você. Então, é por isso que certas disciplinas espirituais exigem voto de riqueza. Eu já fiz os dois, eu já fiz voto de pobreza na época que eu estava muito envolvido com o cristianismo, o budismo, e já fiz voto de riqueza quando eu comecei a estudar Cábala e outras coisas assim. Normal. Né? Então, são as duas coisas. Disso, você adquire uma sabedoria para saber que dinheiro de verdade não é o material. O material é só a consequência. Então, se você quer enriquecer, você não pode focar só no dinheiro. Você quer enriquecer para quê, afinal de contas? Você quer ter um carrão para quê, afinal de contas? Um monte de propriedade para quê? Certo? Tem que se fazer esse questionamento. O que você quer da sua vida? E para quê? Principalmente é isso. Para que você quer? É para ajudar os outros? Porque a primeira lei espiritual da riqueza é o seguinte: doa aquilo que você quer receber. Se você quer dinheiro, doa dinheiro. Se você quer relacionamentos, doa a sua capacidade de se relacionar. Se você quer uma orientação, orienta as pessoas com honestidade. Então, tudo aquilo que você doa retorna para você multiplicado pela própria estrutura do universo. Acredito nisso. Os Rosa Cruzes tem um livro da morte que fala A Ti Concedo. É um livro muito antigo, provavelmente de fonte egípcia, que percorreu muitos caminhos, mas é publicado aí para quem quiser. Então, ali fala exatamente isso. O Eterno colocou na realidade das coisas uma boa probabilidade de você realizar os seus sonhos. Então, tudo é permitido, tudo é possível. E se você agir em acordo com essas leis espirituais, ou seja, trabalhar para a obra de Deus, para a obra do Eterno, no seu mundo material, que é a face da Terra, você vai ser abençoado com riqueza, inevitavelmente. Porque você está servindo... Rudolf Steiner, ele tem um livro muito, muito importante. Eu não tenho, eu tinha uma época que eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu ia nas bibliotecas e pegava emprestado e anotava, estudava. E quando eu fui rever alguma coisa para a gente conversar hoje, eu peguei minhas anotações, cadernos e cadernos que eu tenho de 10, 20, 15, 30 anos atrás, de anotações que eu fiz. E eu achei essa anotação do livro do Steiner, Ciência Espiritual e Questão Social, que eu peguei na Biblioteca Pública do município de São Lourenço. Ali, o Steiner fala exatamente isso. A importância ele até critica os teósofos, esse pessoal teórico que vive naquela torre de marfim, né, dos termos sânscritos e não sei o quê, mas não põe a mão na massa para construir coisas para a comunidade, para ajudar, para melhorar a vida das pessoas. A sua própria e de todo mundo que está em volta. E quanto mais altruísta, com quanto mais altruísmo você faz isso, trabalhando não para si, mas para os outros, mais próspero você será. Essa é a tese central da antroposofia. Muito legal. O professor Henrique fala a mesma coisa. O professor Henrique tem uma frase lapidar maravilhosa, que ele diz o seguinte: toda profissão é sacerdócio ou comércio, segundo seja exercida com altruísmo ou com egoísmo. Olha, quando você trabalha com altruísmo,
seja lá o que você está fazendo, você é um sacerdote na obra. Se você trabalha com egoísmo, amealhando para si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, você se torna um obstáculo para a evolução da humanidade e da sua própria, obviamente, em primeiro lugar. Boa, não conhecia. Então, isso é muito importante, não é frase de efeito. São coisas que a gente, em vez de ficar repetindo igual papagaio, a gente tem que meditar e trazer, aplicar na sua própria vida. Você me trouxe um gatilho fabuloso agora, que é... E quando eu exacerbo, o cara que tem, a pessoa, o ser humano que tem muito dinheiro, e a gente vê que muitas vezes ele fica fora de si, ambicioso, eu quero mais, vai além do limite, né, vamos dizer. E essa questão, na minha opinião, é muito pior quando isso acontece espiritualmente. As minhas ambições espirituais, elas, sei lá, elas tentam ir além do que serve para todo mundo, e para eu amealhar alguma coisa, eu virar, por exemplo, um futuro avatar, sabe? Eu dominar o mundo, fazer assim com a mão e criar universos, ou fazer a luz do sol apagar, ou me trazer mais calor. Como é que você vê esse perigo dessa riqueza excessiva espiritual, né? Porque existe isso também. Tudo que é fora do equilíbrio não presta. Exatamente. Entre essa polaridade de apego e aversão, tem um caminho do meio, que é o da equanimidade. A doutrina budista fala disso. Equanimidade, o caminho óctuplo, ser equânime em todas as áreas da sua vida. Mas a iniciação, ela põe à prova, ela traz à tona tudo aquilo que o ser humano desconhece em si mesmo e que precisa ser trabalhado. Boa. Bem. Então, quando essas coisas vão emergindo do inconsciente, para você ter uma ideia, Grego, 95% de tudo que a gente pensa, sente e faz, isso a neurociência que diz, é inconsciente. Só 5% do que a gente processa no dia a dia é a sua parte consciência. E a iniciação vai alargando essa faixa de consciência, de maneira que você pega o que está no inconsciente e o que está no supraconsciente. Esse percentual fica mais equilibrado, digamos assim, né? Exatamente. Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela fala muito que cada passo, cada esforço que o estudante, o discípulo faz para adquirir conhecimentos do espírito, ele deve fazer 3 passos, um esforço 3 vezes maior para aperfeiçoar a sua conduta física e moral, ou seja, agir de acordo com as leis. Então, muitas vezes, isso é negligenciado. Muito. E os frutos disso são terríveis, porque, como diz a Bíblia, de que adianta você ganhar o mundo se você perde a sua alma? Matou. É bem isso mesmo. Olha. Nada não, pior que nada, né? Porque você vai ficar no negativo, vai ficar no submundo dos infernos da consciência, que é terrível. Verdade. Não quero para ninguém, nem para mim, nem para os inimigos. Muito importantes hoje, assim, para a gente estar... Então, muita gente fica senhor de si, né? Acha muito senhor de si, e nós não estamos com nada, na verdade, né? Com nada. Por isso que, qual é... Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa no café da manhã e falando para ela, né, que eu estava ontem à noite, que durante a semana eu não tive tempo de me preparar para essas coisas. Aí ontem, no sábado, eu tive que correr para fazer o dever de casa, né? E eu já tinha até me arrependido, falei, meu Deus, o que eu fui me meter? Você não é rico. Aí eu achei, em vez de pegar os livros e tal, eu fui nas minhas anotações de muito tempo atrás, e ali eu fui garimpando, porque é difícil você extrair uma síntese de um livro, né? Agora, quando você já tem as anotações, os rascunhos já digeridos, fica mais fácil. Aí eu pensei assim... Aí eu me lembrei daquela época do meu passado, que eu estava estudando essas coisas, porque eu tinha necessidades materiais, eu tinha uma família para sustentar,
eu tinha desejos de realizar coisas e não tinha os meios, né? Eu falei, se eu não tenho, eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu preciso estudar para aprender, para ver o que eu estou fazendo de errado na minha vida e corrigir para ter os resultados que eu quero. Foi quando eu comecei a me envolver com esse tipo de estudo financeiro, econômico e tudo mais. Então, na hora, aí eu me lembrei, e eu até me emocionei na hora, porque eu falei assim, puxa vida, são duas coisas. Tem você fazer por si próprio, ir atrás, estudar, buscar, trabalhar, e tem a parte do complemento da divindade, que é o fato por ti que eu te ajudarei. Isso. Esse eu te ajudarei é a própria lei divina te abençoando, te apoiando e te carregando no colo nos momentos que você não dá conta. Perfeito. E existem muitos momentos na vida que a gente não dá conta, que a gente joga a toalha. Então, tem essa força maior que nos sustenta. E quando você faz um pacto de servir a Deus acima de todas as coisas, tudo mais lhe será dado em acréscimo. Então, qual é a sua escolha? Você quer dinheiro, bens materiais? Isso é a prioridade da sua vida? Ou a prioridade da sua vida é descobrir a sua função, o autoconhecimento? Porque do autoconhecimento você adquire autodomínio, autocontrole, né? Se vem a propaganda hipnótica lá te falando para gastar, para comprar, você sabe se segurar e não ser perdulário. Do autoconhecimento, você se autotransforma, você autossupera, você se torna um ser humano mais bem preparado para a vida. E dessa autossuperação surge a grande bênção, que é a autodeterminação. Você se torna dono da sua vida, você é dono da sua agenda, você faz as suas próprias escolhas. Essa é a dádiva da quinta raça mãe, onde você adquire um eu soberano, que pode ter livre-arbítrio, fazer o que você quer, né? E é o fruto bendito da iniciação é esse. A partir do momento que você tem livre-arbítrio e pode fazer escolhas, o que você vai escolher? O mundo da matéria ou o mundo do espírito? Ou os dois? Nada nos impede, eu quero os dois. Eu quero tudo. É como disse Fernando Pessoa, eu não sou nada, não valho nada, mas fora isso eu tenho todos os desejos do mundo. Claro, é o equilíbrio. Né? O importante é ter o equilíbrio dos desejos. Exatamente. Então, nesse momento que você faz a escolha de servir a uma obra que é maior do que você, que é a sua vida pessoal, você recebe essa bênção divina de ser próspero, de vencer. E isso, na verdade, se manifesta na sua vida como autorrealização. Então, começam 5 etapas: autoconhecimento, autodomínio ou autocontrole, para autossuperação, autotransformação, para autodeterminação, para autorrealização, que é o fruto final, a quinta essência, né, do processo iniciático. Eu quero o seguinte aqui, depois você me dá essa sua colinha aí, porque eu gostei tudo que você falou. Foram providenciais as colocações que você fez, viu? Foi muito, muito, muito legal. Grego, você me permite, eu tenho uma colinha aqui, você falou de cola, eu lembrei, senão eu nem ia lembrar. Vai. Você sabe que eu sei que você gosta muito da escola da Eubiose, do professor Henrique, né? Eu Sim. Também gosto, sou um estudioso do professor Henrique. E eu fiz uma colinha de uma coisa que é uma fala dele. Opa, vamos lá. Lembra na última coisa a gente conversou, quando ele fundou lá em Niterói, no ano de 1924, a sociedade que até hoje existe aí, né? Sim. Com o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. E quando teve a sessão de inauguração dessa sociedade, foi um evento importante lá na cidade, veio repórteres do Rio de Janeiro, que era a capital, teve
Tanto é que foi muito legal, foi bonito. E o professor Henrique... Não sei se você sabe, agora vai se repetir praticamente a mesma coisa por causa do centenário. No início Exatamente. De setembro, bem lembrado. Bem lembrado. Tem uma atividade no departamento de Niterói. Muito bacana, eu não sabia. Mas o professor Henrique, nessa ocasião, ele fez um discurso, né? Obviamente, ele era o presidente da sociedade e fez um discurso. E nesse discurso de inauguração, eu retirei umas palavrinhas que ele falou e eu queria reproduzir aqui. Claro, pode, fica à vontade aí, ó. Então, em 1924, o professor diz o seguinte: prestem bem atenção. O progresso material corre par e passo com o espiritual. E por isso mesmo, sem este último, a humanidade viveria em eterno sofrimento. É dever do homem velar por seu corpo físico, dado o fato de que tal evolução não pode se dar sem o concurso de todas as condições da mesma natureza do corpo onde a mônada evolui. A saúde, a paz, a própria prosperidade financeira são requisitos indispensáveis para tal progresso. Um corpo enfermo gera espírito enfermo. Existência atribulada dá nascimento a espírito atribulado. Olha. O homem traz em si mesmo o dínamo gerador de suas dores e alegrias, o pensamento. Com o desenvolvimento da mente, tudo é possível na vida, porque tudo é mente, senão nascido da mente universal. Veja, ele tocar nesse ponto aí, na inauguração, é significativo, né? Tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Muito bem. Isso então, é de alguma darana? Isso aí que você tirou isso de alguma darana ou não? É da ata de fundação. A da ata de fundação, tá. Que bacana, puxa vida. Essas palavras foram proferidas na ata de fundação, então, da darana? Isso, está lá escrito, para qualquer um que queira pesquisar. Perfeito. Então, outro dia eu vi um programa aí no YouTube, aí, um professor de economia. Rapaz, não quero ser chato e crítico, não, mas é triste, é doloroso, na verdade, você ver uma pessoa com mestrado, com tantos estudos e tal, falando bobagem, desencaminhando. E a gente vê muito isso, pessoas em altas posições dando ideia errada. Às vezes não é nem... Ele próprio está acreditando nas mentiras que ele conta. Por isso que é importante a gente refinar a nossa capacidade de discernimento do ilusório e do real. O que é ilusão e o que é realidade. Vigilância dos sentidos. Essas duas muita vigilância dos sentidos. Exatamente. Isso aí. Então, todos nós recebemos um ativo de presente quando a gente está nesse mundo, que é o tempo. O seu tempo é algo que você pode fazer o que você bem quiser com ele. Você escolhe como gastar o seu tempo de vida, exatamente, os seus anos de vida, né? Então, você tem que ver no que você vai priorizar. Basicamente, é isso. Livre-arbítrio. É isso. Então, assim, a economia, como é estudada aí no mundo, ela já está ruindo. Não tem mais a rachadura nas comportas desse pensamento econômico ultrapassado, já estão vazando para todo lado e todo mundo sabe que é questão de tempo. Então, você precisa estudar, além da economia, a meta-economia. Muitas vezes isso aparece com vários nomes, economia budista, economia 5.0, vários nomes, mas o que é? É trazer os conceitos de espiritualidade, de espírito no sentido de sublimidade, de coisas, de ideias perfeitas para o campo da matéria. Não adianta mais a gente ficar se iludindo
com contos que a gente sabe que é só para enganar as pessoas. Então, o que fazer com o seu tempo é a coisa que você tem que decidir. E o que a iniciação diz a respeito disso? Tempo é algo para ser gasto entre estudo nesse caso é autoconhecimento, é estudo da cultura geral, trabalho, você precisa pôr a mão na massa, não vai ficar no seu devacan lá na sua biblioteca achando que está tudo certo, e necessidades psicofisiológicas. Você tem que dormir, tem que comer, tem que tocar a vida. Mas o mais importante é o estudo refinado da iniciação é o maior antídoto contra o desperdício de tempo que a gente tem, que é um veneno. Então, pega essas obras de espiritualidade para estudar e transforma isso em coisa prática. Não fica só no mundo das ideias, não. O que eu posso aproveitar concretamente disso? Porque senão vai distanciando o mundo das ideias do mundo da realidade física. E isso não é bom. Isso causa... como é que chama aquela doença que a pessoa... aquela doença mental da separatividade, né? Da dicotomia das coisas. Não é, a gente tem que unir, né? E não separar. Verdade, é isso aí. Falamos bom hoje, bom tema aí. Bom tema, legal. Então, Eduardo, obrigado mais uma vez por você compartilhar o seu conhecimento. E sempre vem aqui para o Vida Inteligente, não sei se você assiste certamente, né? A gente traz pessoas com vivência pessoal, né? Não adianta, eu sei que você não ficou lendo o livro você ficou tirando alguns excertos para dar de exemplo, mas o que você passou é teu estudo, tua vivência, a tua experiência, o teu sentimento. Então, isso é bacana, trazer gente que experiencia as questões que a gente bate aqui, né? Então, é isso. Agradeço mais uma vez, desejo a você um excelente fim de semana. Deixa aí um fraterno abraço e um feliz sempre. Tudo de bom. E como diz aquele mandamento, vá e vença em nome do Senhor. É isso aí. Bate e a porta se abre. Procura que você vai encontrar tudo que você busca nesse mundo. Tá aí. Busca o caminho certo. As ferramentas foram dadas. Forte abraço, Eduardo. Tchau. Bem, foi legal, né? Um papo gostoso. E agora eu vou fazer o balancete da minha riqueza espiritual e da minha riqueza material para ver como é que estão as finanças. Forte abraço e até sempre. Feliz sempre. Tchau.